A dúvida quanto ao uso das palavras onde e aonde em língua portuguesa são daquelas que tiram o sono. Neste vídeo vou te ensinar de forma bem prática quando usar onde e aonde. Para você aprender o uso dessas duas palavras de uma vez por todas, vem comigo! Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal, sejam bem-vindos ao meu canal. O uso inadequado das palavras onde e aonde em língua portuguesa é muito comum, mas quando você entende essas diferenças, fica mais fácil formular frases corretas. Mas qual é a diferença entre onde e aonde? Os dois termos estão corretos, embora os dois sirvam para indicar lugar, cada um tem a sua aplicação adequada. A principal diferença é que onde dá a ideia de permanência e aonde dá a ideia de movimento. Daqui a pouco veremos alguns exemplos para você aprender melhor, faremos alguns exercícios para você praticar e teremos dicas importantes que vão facilitar o seu dia a dia. E se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal caso não sejam inscritos. Combinado? Onde é um advérbio de lugar. Se você não se recorda, advérbio é uma classe de palavras que qualificam os verbos e intensifica os sentidos dos adjetivos e de outros advérbios. Antes de nós falarmos sobre o emprego do onde e o aonde, vou falar para vocês rapidinho a qual classe essas palavras pertencem na língua portuguesa. E aonde? Aonde é formada pela preposição a mais o vocábulo onde, formando a mais onde, aonde. Agora vamos lá. Quando usar onde e quando usar aonde? Vou falar de onde primeiro. Vocês já perceberam que para usar a palavra onde corretamente, ela tem que se referir a um lugar? Porque se ela é um advérbio de lugar e um pronome relativo que se refere a lugar, então eu só posso usar onde quando diz respeito a lugar e a lugar físico ainda. O erro mais comum é que muitas pessoas usam onde com a ideia de tempo. É daí que vem o erro. Onde só pode ser usado com a ideia de lugar. Vou dar alguns exemplos para vocês agora. Onde há fumaça, há fogo. Nessa expressão popular, o emprego da palavra onde está correto, porque onde se refere ao lugar que há fumaça e fogo. Onde coloquei as minhas chaves? Nesta frase interrogativa, a palavra onde indica lugar e um lugar desconhecido ainda, onde o enunciador colocou as suas chaves. Nessas duas frases, a palavra onde pertence à classe dos advérbios. Rio de Janeiro é um lugar onde há belas praias. Como onde retoma o substantivo Rio de Janeiro, ele é um pronome relativo. Também é importante saber que para eu usar a palavra onde, eu tenho que observar o verbo da frase. Para eu usar onde, o verbo tem que dar ideia de permanência. O seu sentido tem que ser sem movimento. Vou dar alguns exemplos para vocês que vocês vão entender direitinho agora. Por exemplo, a cidade onde você vive é muito calma. Onde tem ideia de lugar porque está falando do lugar que você vive. E o verbo não tem movimento, que o verbo viver tem sentido estático. Outro exemplo, onde você está? Vamos analisar algumas frases agora para você aprender o uso correto de uma vez por todas da palavra onde. Onde você está? Onde pode ser usado nesta frase porque está perguntando o local físico que você está. E o verbo não tem ideia de movimento. O verbo está tem o seu sentido estático. E eu também posso substituir a palavra onde por em que lugar. Em que lugar você está? Outro exemplo. Onde fica o seu trabalho? Eu posso trocar este onde por em que lugar. Em que lugar fica o seu trabalho? Você sabe onde está o meu celular? Você sabe em que lugar está o meu celular? Alguém sabe onde fica a rua 10? Alguém sabe em que lugar fica a rua 10? O lugar onde trabalho é muito agradável. Eu posso trocar este onde por em que também. O lugar em que trabalho é muito agradável. Vocês perceberam que o verbo trabalhar também tem o seu sentido estático? A praça onde eu corro é bem grande. Este onde aí foi usado corretamente, porque onde se refere ao local que eu corro, a praça. Mas atenção, não confunda local com tempo. É muito comum as pessoas usarem equivocadamente o onde quando se refere a tempo. Exemplo, estava triste naquele dia foi onde percebi que ele fazia falta. Vocês podem notar que o uso da palavra onde nesta frase não faz sentido, porque a palavra onde tem que indicar lugar. E a qual lugar o enunciador se refere? Ele não se refere a nenhum lugar. Na verdade, a intenção dele seria dizer: estava triste naquele dia foi quando percebi que ele fazia falta. Este quando aí, se refere a tempo. Então, por isso, jamais eu posso usar onde nesta frase. E este erro é muito comum. Agora sim, agora a frase ficou correta, porque o quando se refere a tempo. Para você não cometer mais erro como este, quando for redigir uma frase,
Sempre garanta que um local físico esteja mencionado na frase. Preste atenção no exemplo agora, quando o onde não pode ser usado de forma alguma. Como o onde só pode ser empregado para designar locais físicos, ele não pode ser usado em situações como: exemplo, ele conta piadas onde a vítima sempre é um português. Neste caso, o correto é usar em que. Ele conta piadas em que a vítima é sempre um português, porque não tem um local físico aí. Agora terminamos o uso da palavra onde. Vamos ao emprego da palavra aonde. E como nós já terminamos o uso da palavra onde, posso contar com o seu like e se inscrever no meu canal também, caso não sejam inscritos, combinado? Assim como onde, aonde também é usado para indicar lugar. A diferença é que a palavra aonde deve ser empregada quando tiver verbos que têm movimento. Fora disso, também é preciso que a oração tenha um verbo que pede a preposição a. É o caso de verbos como chegar, ir, dirigir, voltar. Exemplo, aonde você quer que eu vá rápido assim? Neste caso, usa-se aonde, porque quem vai a algum lugar. O verbo pede a preposição a, então eu uso a preposição a, mas onde? Aonde. Vocês observam também que este verbo tem ideia de movimento? Para eu usar aonde, o verbo tem que ter ideia de movimento. E nesta frase, o verbo é vá. Quem vai a algum lugar. Tem algum movimento para a pessoa praticar esta ação aí, perceberam? Aonde ele está me levando? Quem leva alguém ou algo a algum lugar. Então tem que ter a preposição a algum lugar, aonde. Entenderam? O lugar aonde eu tenho que ir fica no centro da cidade. O verbo ir é um verbo de movimento. Quem vai a algum lugar. Vai ao centro da cidade. Então, aonde. No local aonde eu cheguei, não tinha cadeiras para sentar. Vocês podem perceber que o verbo chegar tem ideia de movimento. E quem chega a algum lugar. Se quem chega a algum lugar, eu preciso ter a preposição aí, ó, atrás desse onde. A algum lugar, aonde. Você está levando este bolo aonde? Quem leva algo ou alguma coisa para algum lugar. Então, já que tem a preposição aí, ó, tem que colocar a preposição também no aonde. Mais um exemplo. Disseram a você aonde sua mãe foi? O verbo foi aí é um verbo de movimento. Quem vai a algum lugar. Então, quem vai aonde? Já que pede a preposição, então o a da preposição mais onde. Para conferir se o uso de aonde está correto, basta eu substituir a palavra onde por para onde. Se der certo o uso do para onde, é porque está correto. Um exemplo, aonde vamos nas próximas férias? Agora substituindo por para onde. Para onde vamos nas próximas férias? Deu certo? Então está correto, é aonde. E aí, ficou mais claro depois dos exemplos? Para você ver se você assimilou bem o conteúdo, vamos agora a alguns exercícios práticos. Nós vamos fazer duas questões agora, uma com o uso do onde e outra com o uso de aonde. Tente fazer primeiro e depois veja se você acertou. Questão 1. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra A. Aonde você mora? Letra B. Nós chegamos onde queríamos. Letra C. Onde vamos? Letra D. Veja no mapa aonde precisamos chegar. Questão 2 agora. Daqui a pouquinho nós vamos nas respostas. Assinale a alternativa cuja lacuna é corretamente preenchido com onde. O bairro, pontinho, pontinho, pontinho. Espero que você tenha pausado o vídeo e tenha resolvido. Vamos ver se você acertou agora? Letra A. Aonde você mora? Aonde está errado nesta frase. Teria que ser usado onde. Porque o verbo morar indica permanência. Portanto, usa-se onde. Letra B. Nós chegamos onde queríamos. O verbo chegar indica movimento, então eu uso aonde. O certo seria: nós chegamos aonde queríamos. E quem chega a algum lugar. Por isso, entendeu? Letra C. Onde vamos? O verbo vamos é o verbo ir. E o verbo ir é um verbo que indica movimento. E quando o verbo indica movimento, a gente usa aonde, porque quem vai a algum lugar. Então, o certo seria: aonde vamos? Então, a letra A, a letra B
B e a letra C estão erradas. O certo seria a letra D, então. Vamos ver por quê. Veja no mapa aonde precisamos ir. O verbo é ir. Quem vai a algum lugar. Então, correto. Aonde? Na questão 2, nós vamos assinalar a alternativa que pode ser completada por onde. Observem as 4 frases aí e veja onde você acha que é empregado onde. Vamos ver se você acertou agora? Letra A. O bairro onde vivo é bem movimentado. Viver indica permanência, portanto, onde está correto. Mas vamos analisar as outras alternativas para ver por que elas estão erradas? Letra B. Na sociedade onde vivemos há muita violência. Por que não pode ser empregado onde aí? Aí não cabe a palavra onde, porque sociedade não é um local físico. Letra C. O local onde nós fomos é bastante arborizado. O verbo da frase indica movimento. Fomos. Para você ir, você vai a algum lugar. Então, o lugar aonde nós fomos. Letra D. Nós podemos dizer onde vamos chegar desse jeito? Não, porque o verbo chegar é um verbo de movimento. Então, tem que dizer aonde vamos chegar desse jeito. Vou dar algumas dicas de ouro para vocês agora. Em casos que há 2 verbos na frase, um com ideia de permanência, outro com ideia de movimento, eu não uso nem onde nem aonde. Neste caso, é melhor você substituir essas palavras por ao lugar em que. Para ficar mais fácil você entender, vamos ver um exemplo. Vou onde você está. Nesta frase tem 2 verbos que pedem coisas diferentes. Tem o verbo ir, que tem ideia de movimento, e tem o verbo estar com ideia de permanência. Então vamos substituir a palavra onde por ao lugar em que. A melhor maneira para você escrever esta frase, vou onde você está, é vou ao lugar em que você está. A segunda dica de ouro: evite usar a palavra onde quando não estiver falando de um local físico, como casa, apartamento, escritório. Exemplo: o apartamento onde eu moro fica perto do metrô. Neste caso, o apartamento é um local físico, então eu devo usar onde. Se na frase não suportar um local físico, o uso do onde fica incorreto. E neste caso, ele deve ser substituído por em que. Vou dar um exemplo para vocês agora de uma frase com o uso do onde inadequado, quando não se refere a local físico. Hoje vou assistir a um filme onde o meu ator preferido faz o papel principal. Não tem local físico nessa frase. E vou assistir a um filme onde o meu ator preferido. Onde? Então eu não posso usar onde, eu tenho que usar em que. A melhor construção dessa frase seria: vou assistir a um filme em que o meu ator preferido faz o papel principal. A terceira dica de ouro: evite usar onde com verbos que dão ideia de movimento. A quarta dica de ouro: eu devo usar onde com os outros verbos que não dão ideia de movimento. Exemplo: onde estão os livros? O verbo estão não dá ideia de movimento, então não pode ser aonde, tem que ser onde. Você que está aqui buscando conhecimento, a sua recompensa vem. É só nunca desistir. Se você aprendeu algo novo comigo neste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal caso não sejam inscritos e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo meu. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças e sextas. Eu espero você no próximo vídeo do meu canal. Tchau, galera, e muito obrigada!